Oi, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, pessoal? Você já ouviu ou se fez a pergunta: será que existe uma pessoa certa para mim? Muitas vezes, ao decorrer da minha vida, eu me perguntei e também ouvi muito essa pergunta: será que Deus tem alguém para mim? Será que existe a pessoa certa para mim? Essa pergunta, ela invade e toma conta do coração de muitas pessoas. E muitos jovens e muitas pessoas buscam desesperadamente por encontrar essa resposta. Mas e aí? Será que Deus tem a pessoa certa para mim? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixando claro aqui que eu estou expondo a minha opinião, o meu pensamento, a minha forma de pensar e de ser. Se de alguma forma você discorda, eu peço que você respeite a minha opinião e eu irei respeitar a sua, tá bom? Vamos trocar uma ideia pra gente, de maneira saudável, enriquecer os nossos conhecimentos e tentar, de alguma forma, entender tudo isso. Eu acredito que existem sim pessoas que Deus escolhe e prepara para as nossas vidas. Não somente no âmbito sentimental, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu acredito que ninguém entra ou sai da minha vida por acaso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que nós vivemos ou trabalhamos com acaso. Em tudo, eu tento entender que existe a mão de Deus, a vontade de Deus, a permissão de Deus naquilo ali. E nos nossos sentimentos eu acredito que é da mesma forma. Eu não acredito que exista uma pessoa predestinada para alguém. Por exemplo, existe alguém predestinado para mim e se eu não casar com aquele alguém, eu nunca vou casar com ninguém. Eu não acredito dessa forma, mas eu acredito sim que Deus marca encontro. Eu acredito sim que Deus une pessoas, que Deus une propósitos e que Deus faz e escreve histórias. Eu acredito sim que Deus une pessoas e propósitos para um propósito ainda maior nele. Eu acredito sim. Eu acredito que ao longo da nossa vida, Deus vai nos apresentando pessoas. Deus vai nos apresentando pessoas, Deus vai nos mostrando pessoas e vai passando pessoas pela nossa vida. E cabe a nós refletir, observar, ponderar e ver os propósitos que conversam com os propósitos de Deus na nossa vida. É por isso que é importante, antes de buscar a pessoa certa, nós buscarmos ser essa pessoa certa em Deus. Buscarmos entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida, as vontades que Deus tem para nossas vidas, os planos que Deus tem para a nossa vida. Porque quando nós nos conhecemos e quando nós conhecemos a Deus, fica mais fácil de discernir qual é a vontade dele para as nossas vidas. Eu não vou dizer que Deus pegue você e lhe obriga, você vai ter que gostar de fulano, porque se você não gostar de fulano, você nunca vai ser feliz. Eu não acredito nisso, até porque Deus não é um pai cruel. Deus não é mau, Deus é bom. E de alguma forma Deus ele nos dá a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Contudo, Ele nos direciona, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos dá discernimento e direção. Se nós assim permitirmos Ele entrar nas nossas vidas. Eu acredito que sim, Deus une pessoas e Deus une propósitos. Mas Ele nos direciona quanto a isso. Muitas pessoas estão aí, eu estou esperando a pessoa certa para a minha vida. Não olha pra ninguém, não conversa com ninguém, é trancado, é amarguento. Gente, entenda, Deus não vai fazer cair alguém do céu com a placa escrito o seu nome na testa. Olha, esse é seu fulano. A única pessoa que caiu do céu foi Satanás. O resto não vai cair, só cai chuva. Então, observe, converse, se permita fazer amizade, conhecer novas pessoas. E nesse conhecer novas pessoas, você vai encontrar a pessoa ideal. Eu não diria a pessoa certa, mas eu digo a pessoa ideal para a sua vida. A pessoa em que os propósitos irão se completar. A pessoa em que você vai entender e sentir a graça e a paz de Deus quanto à união e ao relacionamento de vocês. Busque primeiramente ser essa pessoa ideal. Às vezes nós esperamos muito das outras pessoas. Nós queremos muito ouvir das outras pessoas. Ver qualidade nas outras pessoas e muitas vezes essas qualidades nem em nós mesmos existem. Antes de você procurar a pessoa certa, seja a pessoa certa. Antes de você procurar virtudes em uma pessoa, obtenha essas virtudes para a sua vida. Nós não podemos ser egoístas de querer cobrar do outro o que nós não podemos oferecer. Se você quer cobrar de alguém maturidade, seja maduro. Se você quer cobrar de alguém santidade, seja santo. Se você quer cobrar de alguém verdade, fidelidade, seja isso primeiramente.
Nós não podemos agir com hipocrisia de cobrar alguém algo que nós temos. Então, a pessoa certa é você. É você. Quando você se descobrir, quando você descobrir as virtudes, os dons que Deus tem para a sua vida, de fato, no momento certo, o seu coração vai entender quem é a pessoa que deve caminhar ao seu lado. Deus nos dá direção. Deus nos dá olhos abertos. Deus nos dá discernimento. Deus nos dá graça para entender. Não espere alguém vir com a placa na testa dizendo eu sou de fulano, eu sou de fulano. Não. Não existe predestinação. Deus não trabalha com isso. Mas Deus prepara e marca encontros. Fique atento. Viva. Porque em qualquer momento você pode ter um encontro. Deus abençoe sua vida. No próximo vídeo, irei trazer algumas características, algumas coisas que vão te ajudar a identificar a pessoa ideal para você. Eu espero que você entenda, que você se permita viver, que você se permita sonhar, que você se permita fazer amizades, que você se permita conhecer outras pessoas e que você se permita e permita Deus trabalhar na sua vida e fazer de você a pessoa certa. Até o próximo vídeo. Tchau!